Na China, cada megaprojeto é um desafio que beira o impossível. Megaestruturas futuristas que parecem adiantadas ao seu tempo. Maravilhas da engenharia que se impõem diante da força da natureza. A geografia extrema obriga a buscar soluções criativas. O país também se destaca no desenvolvimento de drones, inteligência artificial e robótica. Hoje, mergulhamos nos prodígios mais surpreendentes da engenharia chinesa. Também mostramos megaprojetos pouco conhecidos, mas verdadeiramente impactantes. Chongqing. Essa megacidade foi erguida sobre um terreno montanhoso e é cortada por rios profundos, como o Yangtze e o Jialing. O relevo acidentado exige o desenho de autoestradas elevadas, pontes e túneis que se entrelaçam em vários níveis. O resultado é uma sensação de cidade impossível, como se tivesse saído de um filme de ficção científica ou de um jogo cyberpunk. O Chongqing Rail Transit, ou metrô de Chongqing, chama a atenção por ser um sistema urbano bastante particular. Na estação Liziba, os trilhos atravessam um edifício residencial, uma solução engenhosa para a falta de espaço na cidade. Chongqing também vem se tornando um importante polo de robótica na China, sobretudo na fabricação de robôs humanoides e industriais. A cidade abriga centros de pesquisa em robótica, incluindo os da Universidade de Chongqing e da Universidade de Ciência e Tecnologia. Nas feiras tecnológicas, são apresentados ao público avanços em inteligência artificial, cidades inteligentes e robótica. Diversas empresas pioneiras já exibem robôs bípedes de baixo custo, equipados com sensores, visão e processamento em tempo real. Em pouco tempo, serão produzidos em massa para tarefas como trabalhar em fábricas, receber visitantes ou cuidar de pessoas. Dentro de 5 a 10 anos, vão poder conversar fluentemente, reconhecer emoções humanas, responder com empatia e até se tornar companheiros românticos. Raffles City. Reúne 8 arranha-céus ligados por uma enorme ponte horizontal, conhecida como The Crystal.
Sua forma recria um veleiro flutuando entre torres, em homenagem à história de Chongqing como porto fluvial. Possui um mirante com piso de vidro de onde se observa a confluência dos rios Yangtze e Jialing. À noite, um sistema de LED cobre as torres e The Crystal, com espetáculos de luz sincronizados. Mil árvores de Xangai. Apelidado de Jardins Suspensos de Xangai, é uma montanha urbana coberta por árvores. Se inspira na ideia de que a arquitetura deve coexistir com a natureza e não se impor sobre ela. A estrutura é tomada por centenas de árvores e milhares de plantas distribuídas em diferentes níveis. As espécies foram escolhidas para florescer em estações distintas, criando uma aparência externa em constante transformação. Elevador de barcos de Golpitan. É uma infraestrutura projetada para facilitar a navegação em uma região montanhosa com grandes diferenças de altitude. Permite que embarcações de carga ou de passageiros superem o desnível entre dois trechos do rio Wu. Os barcos atravessam um túnel escavado na montanha, ligado a um canal artificial que conduz até o elevador. Entram em uma câmara cheia de água, que depois sobe ou desce lentamente, conectando regiões antes isoladas. Show de drones. São uma maravilha da engenharia, da programação e da robótica, uma coreografia aérea sincronizada, formada por centenas ou milhares de drones luminosos em voo. Iluminam os céus de cidades como Xangai, Shenzhen ou Wuhan, substituindo os fogos de artifício tradicionais. Para tornar isso possível, são necessárias tecnologias como GPS de alta precisão, algoritmos de voo autônomo e coordenação centralizada por software. Um único computador controla toda a coreografia, transformando os designs 3D em rotas de voo para cada drone. Os espetáculos evoluíram de figuras simples para animações complexas que contam histórias completas. Chimelong Ocean Kingdom. É um imenso parque temático marinho que abriga o maior aquário do mundo. Se divide em áreas temáticas inspiradas no oceano, com atrações que vão de exibições a montanhas russas.
O aquário possui um tanque gigantesco, onde vive um grupo de tubarões-baleia. Eles convivem com milhares de peixes, de arraias e diferentes espécies de tubarões. São os maiores peixes do planeta, podendo atingir até 18 metros de comprimento. Ferrovia Qinghai, Tibete. Liga Xining, capital da província de Qinghai, a Lhasa, capital da região autônoma do Tibete. É a ferrovia mais alta do mundo, alcançando 5.000 metros de altitude e atravessando paisagens extremas e inóspitas. Nessa altura, o oxigênio é limitado, por isso os vagões são pressurizados e equipados com oxigênio adicional para proteger os passageiros do mal da altitude. Cumpre um papel essencial: integrar o Tibete ao restante da China, algo que antes só era possível por estrada ou avião. New Century Global Center. Localizado em Chengdu, é o edifício com a maior área construída do planeta. Funciona como uma cidade num prédio, onde é possível morar, trabalhar, fazer compras, descansar e se divertir sem sair. Pode receber até 20.000 pessoas simultaneamente e conta com centenas de lojas, incluindo marcas internacionais de luxo. Possui uma praia artificial com céu digital, ondas controladas e um sistema de iluminação que simula o nascer e o pôr do sol. Shopping Guanghuan. Situado em Chongqing, é um centro comercial de alto padrão, repleto de vegetação e elementos visuais impressionantes. Foi concebido como se fosse uma selva futurista sob uma cúpula de vidro, com árvores crescendo em plataformas suspensas. No piso térreo, existem jardins aquáticos com lagoas, rochas e vegetação subtropical real. Cada estação traz uma decoração diferente, às vezes uma paisagem jurássica com dinossauros, em outra, um céu cheio de balões suspensos. Ponte da Baía de Qingdao. Liga Qingdao a Huangdao e está entre as pontes marítimas mais longas do planeta. Tem formato de Y, com uma bifurcação que conecta diversas partes da cidade. Dispõe de 6 faixas para automóveis e uma via de emergência no centro. Foi projetada para durar pelo menos 100 anos, com materiais resistentes à corrosão marinha, construída em mar aberto numa região de ventos fortes. A estrutura repousa sobre milhares de estacas de aço e concreto, cravadas no fundo do mar, que sustentam toda a ponte. FAST. É o maior e mais sensível radiotelescópio do mundo, localizado em uma região montanhosa da província de Guizhou.
Sua enorme antena capta sinais de galáxias distantes, estrelas, pulsares e, quem sabe um dia, mensagens de vida extraterrestre. Consegue detectar sinais tão fracos quanto os de um telefone celular em Júpiter ou emissões vindas de galáxias a 13 bilhões de anos-luz. Ligação Shenzhen-Zhongshan. Considerado um dos projetos transmarítimos mais desafiadores do planeta, conecta duas cidades importantes no delta do Rio das Pérolas, Shenzhen e Zhongshan. Ao longo de 49 quilômetros, combina túneis, pontes e ilhas artificiais. Essa região apresenta fortes correntes, marés variáveis e intenso tráfego marítimo, o que dificultou o trabalho com guindastes flutuantes e embarcações. Em uma ilha artificial, fica a entrada do túnel subaquático, permitindo que os veículos entrem em alta velocidade sem necessidade de rampas íngremes. A descida é gradual, com instalações críticas para a operação, com sistemas de ventilação e equipamentos de controle de tráfego. Círculo de Guangzhou. Às margens do Rio das Pérolas, esse arranha-céu rompe todos os padrões tradicionais da arquitetura vertical. É o edifício circular mais alto do mundo, com 138 metros de altura e 33 andares. Sua forma remete a uma antiga moeda chinesa e a construção é feita principalmente de vidro dourado. Barragem das Três Gargantas. A maior usina hidrelétrica do mundo, localizada no rio Yangtze. Inaugurada em 2003, sua construção completa levou quase 2 décadas e foi realizada em várias etapas. O reservatório possibilitou o transporte fluvial e estima-se que gera 2% de toda a energia consumida no país. O lado norte da barragem possui 2 linhas paralelas de eclusas. Funcionam como uma escada d'água, permitindo que barcos desçam do reservatório até o nível mais baixo do rio. Elevador de barcos das Três Gargantas. A barragem conta ainda com um sistema especialmente impressionante. Esse elevador pode erguer ou baixar embarcações de até 3.000 toneladas. Permite atravessar a barragem em cerca de 40 minutos, evitando o sistema de eclusas que pode levar várias horas. A câmara é selada hermeticamente e motores hidráulicos elevam ou descem toda a estrutura com o barco dentro. Centro de Supercomputação de Chengdu. Essa instalação foi projetada para abrigar um supercomputador poderoso, essencial no desenvolvimento de modelos avançados de inteligência artificial.
que mais chama a atenção é o grande cubo externo, revestido de placas de alumínio iridescentes que mudam de cor conforme a luz. Dentro do cubo está a sala principal, onde o supercomputador realiza 1 quatrilhão de cálculos por segundo. Ao contrário de outros centros de dados, geralmente escondidos, esse foi desenhado para ser admirado, como parte de um passeio arquitetônico que une ciência e tecnologia. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da OPPO. Localizado na cidade de Dongguan, mistura design arquitetônico inovador com áreas criadas para estimular a criatividade. Emprega paredes de vidro e sistemas de proteção solar para aproveitar melhor a luz natural e reduzir o consumo de energia. Organizado em forma de anéis interligados, apresenta pátios internos que permitem a entrada de luz natural. O complexo reúne escritórios de engenharia, centro de treinamento, laboratórios de testes de dispositivos, residências para funcionários, lojas e áreas de lazer. Escadas de Atelier. São um surpreendente sistema de escadas verticais de aço situadas no remoto vilarejo montanhoso de Atelier, na província de Sichuan. Foram construídas para substituir as perigosas escadas de corda e madeira que os moradores utilizavam para subir e descer o penhasco. Apesar do terreno complicado, a obra foi concluída em poucos meses com materiais leves e seguros. São vertiginosas. Em alguns trechos, a inclinação chega a 70 graus. Em outras partes, são totalmente verticais. Antes, descer ou subir o penhasco levava de 2 a 3 horas em um trajeto exaustivo e arriscado. Hoje, a viagem é feita em 30 a 40 minutos. Por que viver em um lugar tão extremo? No passado, os penhascos funcionavam como muralhas naturais que protegiam as comunidades contra invasores. Recentemente, muitas famílias se mudaram para novas moradias urbanas com serviços básicos como água e eletricidade, embora algumas tenham preferido permanecer. Autoestrada Yaxi. Liga as cidades de Yan e Xixiang, atravessando paisagens de altas montanhas e vales profundos. É chamada de Estrada do Céu porque em muitos trechos os veículos cruzam bancos de neblina, dando a sensação de flutuar no ar. Foi concebida como uma autoestrada em forma de escada, com inclinações suaves para vencer grandes desníveis sem curvas perigosas. Abriu acesso a regiões remotas de Sichuan, promovendo o turismo e o desenvolvimento local mediante uma via segura em terreno difícil.
Ao longo do percurso, cruza 270 viadutos e 25 túneis, a maioria escavados em rocha. Trem Fuxing. É considerado o trem-bala mais avançado do país. Mantém velocidade e desempenho em todo tipo de clima, do calor e frio extremos até neve, chuva ou areia. Sua pontualidade impressiona. Em longos trajetos, o erro é inferior a 10 segundos. Na região de Guangxi, conecta cidades que antes estavam isoladas. Para garantir velocidade constante, foram construídas grandes pontes elevadas e túneis escavados em montanhas, evitando curvas acidentadas. Monotrilho suspenso de Wuhan. Também conhecido como Skytrain, é um monotrilho que circula pendurado sob um trilho elevado. É o primeiro sistema desse tipo na China com propulsão elétrica, projetado para transportar passageiros em áreas urbanas de tráfego intenso. A expectativa é que sirva de modelo para outras cidades chinesas, como uma opção ecológica em locais onde não seja viável construir metrôs subterrâneos. Barragem de Xiaolanji. Foi erguida para controlar o Rio Amarelo, famoso por suas enchentes e pela abundância de sedimentos que carrega. Reúne funções de reservatório, controle de sedimentos e geração de energia e navegação, algo que poucas barragens conseguem realizar tão bem. Pode liberar água em alta pressão para arrastar a lama rio abaixo, limpando o leito de forma controlada. Conta com enormes comportas que, ao se abrirem, liberam impressionantes quedas d'água com força explosiva. O espetáculo da descarga anual de sedimentos é tão impressionante que atrai turistas, fotógrafos e a mídia internacional. Parque SKP de Chengdu. Diferentes dos shoppings convencionais, nesse quase todo o espaço comercial fica no subsolo. A superfície foi redesenhada como um imenso parque repleto de vegetação e acessos para as áreas subterrâneas. Assim, a cidade ganha um valioso espaço verde público, enquanto o comércio acontece em um sofisticado mundo abaixo da terra. No coração do parque se ergue a Torre da Vitalidade, um conjunto de estruturas cercadas por potentes jatos d'água em movimento. À noite, elas se iluminam com LEDs que criam um efeito fluido, como se fossem feitas de água em constante movimento. Esses elementos foram integrados ao design para oferecer uma experiência visual envolvente com um toque futurista.
Rodovia do Deserto de Taklamakan. É a primeira estrada do mundo construída atravessando um deserto de areia em constante movimento. O deserto de Taklamakan é conhecido como o lugar de onde ninguém retorna, devido à dificuldade de atravessá-lo na antiguidade. Manter uma estrada sobre dunas móveis exigiu soluções inovadoras que quase nenhum outro país conseguiu aplicar. Foram plantados milhares de arbustos e árvores ao longo das margens, como parte de um sistema ecológico que impede a areia de invadir a via. Grande Ponte Danyan Kunshan. É a ponte mais longa do planeta, com 161 quilômetros de extensão. Conecta as cidades de Danyan e Kunshan, cruzando parte do delta do rio Yangtze. Funciona como um viaduto contínuo que permite a passagem do trem-bala sobre rios, campos e outros obstáculos sem interrupções. Foi concluída em menos de 4 anos por cerca de 10 mil trabalhadores, uma velocidade sem precedentes para uma obra desse porte. Ponte Douge. Atravessa o impressionante cânion do rio Beipan, reduzindo o tempo de viagem em uma região de geografia difícil. Cercada por montanhas e nuvens, sua paisagem espetacular dá a impressão de um viaduto suspenso no céu. É mais alta que a Torre Eiffel de Paris ou o One World Trade Center de Nova York. Intercontinental Shanghai Wonderland. Esse incrível hotel foi construído numa antiga pedreira abandonada, no sudoeste de Xangai. Em vez de crescer em direção ao céu, se estende para baixo, acompanhando a parede do penhasco. Classificado como um resort ecológico, reutiliza a água do lago e aproveita a massa térmica da pedreira para moderar a temperatura interna. Porto de Xangai. É o maior porto do mundo em tamanho e volume de carga, situado na foz do rio Yangtze. Localizado entre a costa e o interior do país, serve como elo entre a produção nacional e o comércio global. Milhões de contêineres passam por aqui todos os anos, transportando desde eletrônicos e têxteis até maquinário pesado e matérias-primas. Em apenas um dia, entram ou saem milhares de navios, movimentando mais carga do que alguns países processam ao longo de um ano inteiro. Estádio Olímpico de Hangzhou. Às margens do rio Qiantang, na província de Zhejiang, foi projetado como sede dos Jogos Asiáticos de Hangzhou de 2022. Seu design foi inspirado na flor de lótus, símbolo chinês de beleza e crescimento,
representado por 28 pétalas metálicas. Recebe eventos esportivos internacionais, concertos, cerimônias e atividades culturais. A cobertura metálica conta com LEDs programáveis que iluminam as pétalas à noite com espetáculos de cores vibrantes. Sede da Alibaba. Localizada em Xixi, Hangzhou, é o coração do gigante tecnológico chinês Alibaba Group, onde milhares de pessoas trabalham em plataformas como Alibaba, Taobao, Tmall e Alipay. É um dos poucos complexos corporativos que unem arquitetura moderna e natureza, sem depender de grandes arranha-céus. Funciona como uma cidade inteligente com ruas, praças, jardins, lagos artificiais e espaços de trabalho compartilhados. Os edifícios são interligados por passarelas elevadas e corredores cobertos, com nomes como o Edifício Taobao ou Ali Center. Aeroporto Internacional de Pequim, Daxing. Apelidado de Estrela do Mar, esse moderno aeroporto no sul de Pequim ajuda a aliviar a carga do principal terminal da capital. De seu núcleo central, partem corredores curvos projetados não só por estética, mas também para facilitar o deslocamento rápido entre os portões. Com capacidade para até 100 milhões de passageiros por ano, tem potencial para se tornar o aeroporto mais movimentado do planeta. Ponte de vidro de Zhangjiajie. Suspensa entre montanhas, é uma ponte pêncil para pedestres com base totalmente transparente. Suporta até 800 pessoas ao mesmo tempo, embora o acesso seja controlado por motivos de segurança. Graças à sua resistência a condições extremas, se tornou referência para outras pontes de vidro ao redor do mundo. Projeto de transferência de água Sul-Norte. É a maior obra hidráulica já realizada na China e também no mundo, concebida para levar água do úmido sul ao árido norte. A ideia foi apresentada por Mao Zedong nos anos 1950, mas sua construção só começou em 2002. Transporta enormes volumes de água todos os anos por meio de uma vasta rede de canais e túneis, atravessando montanhas, vales e cidades. Já abasteceu dezenas de milhões de pessoas, especialmente em cidades como Pequim e Tianjin. Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. É a mais longa ponte marítima do mundo, uma infraestrutura colossal que conecta 3 cidades, Hong Kong, Macau e Zhuhai. Combina trechos sobre o mar, túneis subaquáticos e ilhas artificiais em uma região de intensa atividade sísmica. O túnel submerso foi construído para permitir que os navios continuem navegando livremente acima dele, sem prejudicar o tráfego marítimo.
Para unir os trechos terrestres e subaquáticos, foram erguidas 2 ilhas artificiais equipadas com centros logísticos. São plataformas no meio do mar, feitas de areia e reforçadas com paredes metálicas. Estrada da montanha Tianlong. Próxima à cidade de Taiwan, em Shanxi, foi concebida como uma ligação direta entre a vida urbana e o ambiente natural do Parque Tianlong. Também se tornou um ponto turístico porque oferece vistas espetaculares de montanhas, vales e passagens subterrâneas. Seu maior destaque é um viaduto espiralado de 3 andares que serpenteia pela montanha como um dragão enrolado. O design busca garantir uma subida confortável, sem inclinações muito íngremes. Parque Eólico Offshore de Jiangsu Hudong. É um dos maiores parques eólicos da China, localizado em frente a Hudong, no Mar Amarelo, dentro da província de Jiangsu. Conta com centenas de turbinas, algumas do tamanho de arranha-céus, instaladas no mar como se formassem uma floresta de aço flutuante. Algumas ficam em águas rasas perto da costa, enquanto outras estão mais ao largo, onde os ventos são mais fortes e constantes. Sede da Country Garden. É a sede central da Country Garden, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do mundo. Foi concebida com a ideia de criar um oásis em meio ao barulho e ao ritmo acelerado da cidade. Cada andar do edifício tem terraços com plantas que levam a natureza ao ambiente de trabalho e melhoram a qualidade do ar. Foram escolhidas espécies adaptadas ao clima subtropical, que exigem pouca manutenção. The Place. Um moderno centro de compras e entretenimento localizado no distrito de Shaoyang, em Pequim. Possui uma das maiores telas de LED do planeta, instalada no teto de sua principal avenida interna. Exibe imagens em ultra alta definição, que vão de animações artísticas a shows de luzes e cenas espaciais. Sede da televisão central da China. Uma escultura colossal que rompe todas as regras do design tradicional de arranha-céus. Duas torres inclinadas se conectam por meio de uma seção horizontal, uma façanha técnica rara em construções dessa escala. Essa estrutura foi totalmente montada antes de ser colocada em sua posição final, em uma operação de precisão que levou várias semanas. De diferentes ângulos, o edifício parece mudar de forma, como se dobrasse ou girasse, criando uma ilusão ótica. Pavilhão Maris Frog. Localizado em Shenzhen,
é a sede da marca de moda Maris Frog. Combina o natural com o futurista, se inspirando nas formas inteligentes da natureza. Sua construção levou 15 anos, um período incomum, devido à complexidade de produzir formas curvas e peças personalizadas. Centro Nacional de Supercomputação de Wuxi. Uma instalação avançada dedicada à computação de alto desempenho. Aqui está o Sunway Taihu Lite, um supercomputador capaz de realizar tarefas extremamente complexas em velocidades colossais. Executa cálculos massivos sem depender de sistemas estrangeiros ou centros auxiliares. Ocupa uma área equivalente a uma quadra de basquete, com milhares de servidores alinhados em fileiras. Grande Muralha da China. Foi erguida ao longo de séculos para proteger o imperador chinês de invasões e controlar as fronteiras do norte. Uma rede de muralhas, torres, fortalezas e caminhos fortificados atravessa o norte do país, desde o Mar Amarelo até as regiões desérticas do oeste. Foi construída com ferramentas simples sobre terrenos difíceis, montanhas, desertos, vales e penhascos. A obra começou há cerca de 2000 anos e continuou até o século XVII, envolvendo aproximadamente 10 milhões de pessoas. Cidade do futuro de Wuhan. É um distrito de inovação científica e tecnológica, concebido para pesquisa e sustentabilidade ambiental. Nele se concentram centros de investigação, laboratórios e empresas multinacionais do setor de tecnologia. O edifício em forma de flor, com painéis solares no topo, serve como centro de exposições e espaço para eventos tecnológicos da cidade. Sheraton Huzhou. Localizado às margens do lago Taihu, na cidade de Huzhou, esse hotel exclusivo chama a atenção por seu design em forma de anel, que parece emergir da água. Foi projetado para proporcionar relaxamento aos visitantes, aproveitando o lago vizinho e suas fontes termais naturais. À noite, milhares de luzes LED iluminam sua estrutura com cores variadas, fazendo ele parecer uma escultura flutuante sobre a água. Porta do Oriente. Em Suzhou, sua forma de grande portal simboliza a ligação entre o passado e o futuro da cidade. Popularmente, muitos a chamam de as calças de Suzhou, devido à sua silhueta curiosa. Está equipada com milhares de LEDs embutidos em sua fachada de vidro e aço, permitindo programar animações em tempo real.
Torre Pérola Oriental. Um dos símbolos de Xangai, de aparência futurista, localizada às margens do rio Huangpu. É composta por várias esferas ligadas por colunas, cada uma delas abrigando miradouros, museus ou restaurantes. A noite se ilumina com uma variedade de cores e efeitos visuais, se tornando um marco brilhante no céu da cidade. Torre de Xangai. Com 632 metros de altura, é o edifício mais alto do país e o terceiro mais alto do mundo. Seu design em espiral é essencial para garantir estabilidade em uma região sujeita a tufões e atividade sísmica. No topo, 270 turbinas eólicas de eixo vertical geram até 10% da eletricidade consumida pelo edifício. Jinmao Tower. Durante anos foi o prédio mais alto da China e um dos ícones da linha do horizonte de Xangai. Sua estrutura se afunila progressivamente em 13 etapas, evocando o formato de uma pagode tradicional. A construção marcou a entrada da China no mundo das supertorres, com a participação de cerca de 6.000 trabalhadores, engenheiros de 10 países e centenas de empresas. Shanghai World Financial Center se destaca por sua parte superior em forma de trapézio, que rendeu a ela o apelido de abridor de garrafas. Recebeu diversos prêmios internacionais de arquitetura por sua integração de design funcional, engenharia avançada e beleza estética. A grande abertura em sua parte superior serve para canalizar o vento e reduzir a pressão sobre a estrutura. Grande Canal Pequim-Hangzhou. É o canal artificial mais longo do mundo, com 1.700 quilômetros de extensão, ligando Pequim no norte a Hangzhou no sul. Sua construção começou há 2.500 anos, unindo regiões separadas por montanhas, tudo sem auxílio de máquinas modernas. Ao longo do canal surgiram cidades importantes como Suzhou, Jining, Zhenjiang e Yangzhou, que prosperaram graças ao comércio. Em seu auge, cerca de 150.000 barcos circulavam anualmente, transportando milhões de toneladas de grãos, passando por alfândegas, pedágios e armazéns. Hotel Grand Lisboa. Localizado em Macau, região administrativa especial da China, esse luxuoso hotel e cassino se tornou um ícone da indústria global de jogos. Sua forma lembra uma flor de lótus dourada, símbolo de pureza e elevação espiritual no budismo e no taoísmo. A cúpula superior é revestida por centenas de milhares de peças de cristal refletivo, que brilham tanto de dia quanto de noite.
Ponte Pensil-Yangtze-Gang. Situada em Wuhan, essa ponte cruza o rio Yangtze, conectando o norte e o sul da cidade. Com 1.700 metros de extensão, está entre as maiores pontes suspensas do mundo. Dispõe de 12 faixas distribuídas em 2 níveis, o superior destinado ao tráfego rápido entre cidades e o inferior voltado ao trânsito local e ao acesso a bairros. Centro Phoenix é a sede principal da Phoenix Television, uma das maiores emissoras privadas de mídia da China. Tem formato de aro construído em aço e vidro, lembrando uma enorme cesta. O interior acompanha a curva do design externo, com espaços conectados por rampas, varandas e passagens sem linhas retas. Recebe abundante luz natural difusa durante todo o dia, criando um ambiente etéreo sem necessidade de iluminação artificial. O Anel da Vida é uma imponente estrutura metálica na cidade de Fushun, com uma forma que lembra um portal do futuro. Se inspirou no conceito de um anel cósmico, que simboliza eternidade e harmonia, refletindo um ciclo contínuo de vida, tempo e desenvolvimento urbano. Infinitus Plaza localizada em Gwangju, é a sede do Grupo Infinitus, uma empresa voltada para a saúde, bem-estar e medicina tradicional chinesa. Seu formato curvilíneo cria um fluxo contínuo que representa o equilíbrio entre corpo, mente e ambiente. Foi projetada como uma solução sustentável, com telhados verdes que ajudam a refrescar o clima urbano. Galaxy Soho. Situado em Pequim, esse complexo reúne escritórios, lojas, áreas de lazer e restaurantes sob uma estrutura fluida e contínua. Foi desenhado por Zaha Hadid, uma das arquitetas mais renomadas do mundo, conhecida por seus projetos futuristas. É composto por 4 volumes arredondados interligados por passarelas curvas, permitindo circulação entre eles sem sair ao ar livre. Praticamente não existem linhas retas ou cantos, tudo flui em curvas e ondulações que conferem ao conjunto um aspecto quase vivo. Centro Financeiro CTF de Tianjin. Esse arranha-céu se ergue em Tianjin, uma cidade portuária estratégica no norte da China. Com 530 metros de altura, é o 4º mais alto do país e o 8º do mundo, superando o gigante como o Empire State. Sua fachada de vidro curvo interage com a luz, refletindo o céu ao amanhecer e ao entardecer, como se fosse uma escultura líquida.
Apesar da complexidade, foi concluído em menos de 6 anos, unindo tecnologias avançadas de pré-fabricação e planejamento digital em 3D. Centro Financeiro CTF de Guangzhou. Integra o trio de super torres da zona financeira de Guangzhou. Se diferencia por ser um dos poucos arranha-céus do mundo a utilizar pedra branca polida em conjunto com aço e vidro. Possui altura semelhante à sua torre-irmã em Tianjin, mas a de Guangzhou foi concluída primeiro. Museu de Baixas Emissões de Hangzhou. É um museu de aparência futurista dedicado à sustentabilidade e às tecnologias verdes. Se destaca entre os poucos do mundo certificados como carbono neutro, ou seja, que não geram emissões líquidas de dióxido de carbono. Funciona quase como um organismo vivo, capta energia solar, coleta água de chuva e regula sua temperatura por ventilação natural. À noite, se ilumina com LEDs que formam padrões semelhantes a fluxos de energia, reforçando sua mensagem ambiental. Centro Esportivo da Baía de Shenzhen. Um espaço esportivo e cultural que inclui estádio, ginásio coberto, piscina olímpica e áreas comerciais. Conta com um teto parcialmente aberto, com sistemas de som e iluminação integrados. Durante a noite, todo o complexo se acende com luzes LED, se transformando em um espetáculo visual. Usina de Tuo-Ketuo. É a maior usina termoelétrica a carvão do mundo. Produz enormes quantidades de energia para abastecer algumas das regiões mais populosas e desenvolvidas da China, incluindo Pequim e Tianjin. Dispõe de 12 unidades geradoras capazes de produzir 6,7 gigawatts de eletricidade. Está ligada a minas de carvão próximas, o que garante fornecimento constante e reduz os custos de transporte. Maglev de Xangai. Pioneiro na tecnologia de levitação magnética de alta velocidade, esse trem desliza sem contato com os trilhos, reduzindo ruído e desgaste. Conecta o aeroporto de Pudong à estação de Longjiang Road em apenas 7 minutos, atingindo 431 km por hora. Foi desenvolvido com tecnologias experimentais e exigiu um grande investimento em infraestrutura e conhecimento técnico. Linha ferroviária Fuzhou-Xiamen. Conecta as cidades costeiras de Fuzhou e Xiamen, fazendo parte do ambicioso Plano Nacional de Expansão da Rede de Trens-Bala. Cruza uma região geográfica desafiadora, passando por mar, montanhas, túneis e pontes, sendo projetada para resistir a tufões, umidade salina e climas extremos. A estimativa é que transporte 15 milhões de passageiros por ano,
reduzindo o tráfego rodoviário e a necessidade de voos regionais. Sanya International Duty Free Complex é o maior centro de compras duty-free do mundo, localizado em Sanya, uma cidade costeira na ilha tropical de Hainan. Seu design foi inspirado em conchas marinhas abertas, como uma oferenda ao mar. Permite aos visitantes comprar produtos internacionais sem pagar impostos, mesmo dentro do território chinês. Torre Zifeng. Um impressionante arranha-céu em Nanjing, com 450 metros de altura e 89 andares. Sua estrutura em 3 seções verticais melhora a entrada de luz natural e oferece vistas panorâmicas de diferentes ângulos. Ping An Finance Center. Com 599 metros de altura e 115 andares, é o segundo edifício mais alto da China. Sua forma esguia e pontiaguda, revestida em aço inoxidável, lembra uma agulha apontando para o céu. À noite, toda a fachada externa se transforma em uma tela de LED que exibe animações e espetáculos de luzes. Grande Teatro de Chongqing. Um centro cultural multifuncional que abriga sala de ópera, teatro, áreas para concertos e espaços de exposição. Possui uma forma geométrica feita de blocos sobrepostos de vidro e aço em tons de verde, inspirada na paisagem montanhosa de Chongqing. Ópera de Harbin. Dedicada à ópera e à música ao vivo, é totalmente coberta por painéis de alumínio branco que realçam seu design contemporâneo. Sua arquitetura foi inspirada nas paisagens nevadas e ventosas do norte da China, parecendo uma duna congelada ou uma onda esculpida pelo vento. Grande Teatro de Jiangsu. Essa obra arquitetônica em Nanjing combina formas futuristas, simbolismo cultural e um enfoque prático para as artes cênicas. Cada sala é uma unidade de formato em pétala, que juntas formam uma monumental flor se abrindo para o céu. Grande Teatro de Yunnan. Uma das joias arquitetônicas e culturais do sudoeste chinês, localizado na cidade de Kunming. A partir de sua base circular, se elevam estruturas que lembram flores de lótus geométricas. The Venetian Macau. Um dos maiores cassinos do mundo, localizado em Macau e inspirado na cidade de Veneza. Apresenta canais internos com gôndolas, arquitetura renascentista e réplicas de monumentos venezianos.
foi construído sobre terreno recuperado do mar, utilizando fundações profundas e sistemas de estabilização para garantir sua solidez. Com admiração diante de tanto engenho e respeito por criações únicas, nos despedimos dessas joias da engenharia. Até breve, China!